deputado Natan Donadon foi notificado na tarde desta segunda-feira sobre o processo de cassação de seu mandato. Vamos até Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A notificação sobre a abertura de processo de cassação do mandato do parlamentar foi feita por servidores da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Donadon está preso desde sexta-feira na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. Natan Donadon vai ter o prazo de 5 sessões a contar desta terça-feira para apresentar a defesa dele. Para que Donadon perca o mandato, vão ser necessários, no mínimo, 257 votos favoráveis à cassação em votação secreta. Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. O deputado é acusado de desviar mais de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia no período em que foi diretor financeiro da instituição. Depois que Natan Donadon apresentar a defesa, o relator do processo na CCJ da Câmara dos Deputados, o deputado Sérgio Sveiter, vai elaborar um parecer a ser votado pelo colegiado e depois pelo plenário da Casa. No caso de perda de mandato, quem assume a vaga de Donadon é o suplente dele, o ex-senador e ex-ministro da Previdência, Amir Lando. E o assunto agora é saúde. A partir do ano que vem, o governo federal vai disponibilizar a vacina contra o HPV na rede pública de saúde. A doença sexualmente transmissível é responsável pela maioria dos casos de câncer de colo do útero. A região norte lidera o número de casos da doença. A vacina contra o HPV tem eficácia comprovada para pessoas que ainda não iniciaram a vida sexual. Por isso, a imunização será feita apenas em meninas de 10 e 11 anos de idade. A meta é atingir 80% do público-alvo, que atualmente soma mais de 3 milhões de pessoas. A vacina que nós vamos usar no Brasil é a vacina quadrivalente, né? A vacina quadrivalente significa que ela tem 4 subtipos do vírus HPV. Ela, além de proteger contra o 16 e 18, que respondem por 70% dos casos de câncer de colo de útero, essa vacina tem também o subtipo 6 e 11, né, que estão relacionados com verrugas genitais, condiloma acuminado, ou seja, com outras maneiras, né, outras doenças, vamos dizer assim, relacionadas com o HPV. A imunização só poderá ser feita com autorização dos pais. A vacina vai ser disponibilizada em 3 doses de maneira permanente em cerca de 5 mil postos de saúde de todo o país, além de escolas públicas e particulares. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil cerca de 685 mil pessoas sexualmente ativas são infectadas pelo HPV a cada ano. O vírus é responsável por 95% dos casos de câncer de colo de útero. Em 2011, mais de 5 mil mulheres morreram em decorrência da doença. A maior incidência deste tipo de câncer está na região norte. Um dos motivos que leva o norte a liderar o ranking de mortes é a dificuldade de acesso da população aos meios de diagnóstico e tratamento do câncer causado pelo HPV. Para tentar reverter o quadro, o Ministério da Saúde aposta na imunização precoce. Sobretudo na região norte do país, onde os nossos dados mostram que a atividade sexual entre as mulheres começa mais cedo, e é exatamente a região que tem mais câncer de colo de útero, usar essa faixa etária terá um grande benefício a quem receber a vacina e ao reduzir a circulação do vírus em toda a população. Um estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários identificou os principais problemas do transporte nos rios da Amazônia. A ANTAQ concluiu que as embarcações são antigas e que falta conforto e segurança para quem precisa utilizar o serviço. Quase 9 milhões de passageiros são transportados todos os anos pelos rios da Amazônia. E apesar das embarcações serem o principal meio de transporte da região, não oferecem condições adequadas. Foi o que revelou uma pesquisa da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Segundo o estudo, a maioria dos usuários tem entre 18 e 30 anos. 73,2% trabalham e recebem até 3 salários mínimos por mês. Quanto ao serviço, 81% dos terminais não têm infraestrutura para atender a população. A maioria das embarcações tem tecnologia ultrapassada. 16,6% da frota está com mais de 20 anos.
Muitas linhas não são regulares e apresentam problemas de conforto, higiene e segurança. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais e as prefeituras vão precisar atuar fortemente para a gente buscar uma qualidade melhor na prestação do serviço. E isso considerando que o seguinte, nós temos quase 9 milhões de passageiros sendo transportados ao ano. Nós temos, sendo transportado para essas embarcações regionais, quase 5 milhões de toneladas. Isso é muita coisa. A pesquisa também revelou que a demanda pelo transporte fluvial é crescente na região. Em 2022, a movimentação nos terminais deve chegar perto dos 10 milhões de passageiros, o que agrava os problemas já existentes. A qualidade desses terminais, em determinados lugares, nós não podemos nem chamar de terminal. Às vezes é um trapiche ou para-se até na barranca do rio. Essa realidade a gente precisa mudar. São esses os destaques aqui da capital federal. Uma boa noite a todos e até amanhã, Tânia. Vilhena, município da região sul de Rondônia, pode ter o campus da Universidade Federal interditado. O Corpo de Bombeiros realiza vistoria no local. Essa é a terceira vistoria realizada nos últimos 4 anos no prédio da Unir em Vilhena. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encontradas diversas irregularidades. Em alguns locais, é possível encontrar vigas de sustentação com rachaduras. Extintores também estão instalados de forma irregular e a quantidade não atende às exigências necessárias no caso de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação mais preocupante é a do prédio central, onde funciona o setor administrativo da Unir. A construção do prédio onde funcionará os laboratórios dos 5 cursos oferecidos pela instituição deverá ser embargado. O laudo apontando os problemas estruturais devem ser entregue à direção da universidade na próxima semana. Os 142 anos da fundação da Associação Comercial do Amazonas tiveram repercussão no plenário do Senado Federal. A senadora Vanessa Graziotin, além de falar sobre o evento, propôs que se inserisse na ata da reunião um voto de congratulações pelo seu aniversário. E confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta terça-feira. O governo endurece sobre ICMS e não aceita perda. A discussão sobre a guerra fiscal e o ICMS interestadual para a Zona Franca seguem indefinidas. Após sinalizar um acordo em que a alíquota seria diminuída para 7% para os bens de informática e 10% para os demais produtos do polo, o governo recua. O governador Omar Aziz vetou a ideia de considerar que o Amazonas e o PIN iriam sair muito prejudicados com a redução, segundo informou o secretário da Fazenda, Afonso Lobo. O acordo, apesar de sacrificar o polo de informática, chegou a ser visto como positivo por representantes do setor industrial do estado, por manter as vantagens comparativas do estado em relação aos estados do Sul e Sudeste. Segundo o acordo do Conselho Nacional de Política Fazendária, essas regiões teriam um ICMS reduzido de 7% para 4%. O próprio secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, que estava na reunião da Confaz, considerou o acordo aceitável. Em instantes, Copa dos Rios continua com jogos pelo interior do Amazonas. Nós voltamos já já.